Ah, lindos seres, o que mais é possível para o dia de hoje? Tô aqui fazendo live de última hora. Essa é uma live que vai ser curtinha, mas bem objetiva. Separei um tema bem interessante pra gente conversar. Enquanto você vai, sabe, relaxando, baixando as tuas barreiras, eu vou mandar uns convitinhos aqui para ver quem quer participar, para quem quer expandir, que nesse momento tá disponível, né? E essa live, ela especificamente já é sobre o rompimento de alguns padrões dos quais a gente vai conversar aqui. Então, já vai recebendo, baixando as suas barreiras, já mandei uns convitinhos e vamos esperar a galera vir. Mas vamos lá. O primeiro mecanismo que nos trava na vida, né? Esse é o tema. O que trava a tua vida? O que trava a tua vida? Você já parou para pensar nisso? E deixa eu te contar que não são as pessoas, não são os teus familiares, não é o teu pai, não é a tua mãe, não é o teu cônjuge, não é o teu chefe que trava a tua vida. O que trava a tua vida são mecanismos que funcionam dentro do teu cérebro aqui, e que fazem com que você enxergue a vida e o mundo de uma forma diferente do que realmente está acontecendo. Calma, que eu vou te explicar melhor. E não vou só explicar, como vou trazer alguns exemplos bem práticos do cotidiano que aconteceram ainda entre ontem e hoje e que fazem com que quanto mais a gente conheça o mecanismo, quanto mais a gente conhece esses mecanismos, mais a gente sabe como lidar com eles. E eu vou tomando um mate porque mate é vida, né? O que mais é possível. Vamos lá. Vamos falar do primeiro mecanismo, que é o que mais influencia a forma como a gente constrói a nossa vida, a forma como a gente se relaciona com as pessoas, a forma como a gente cria as oportunidades, as possibilidades, mas não só como a gente cria, mas como a gente vivencia as situações do nosso dia. Existe um mecanismo que foi dado o nome de monitor de deflexão. O que esse bicho é? Ele é um mecanismo sabotador. Ele foi identificado, ele existe em mim, existe em você, existe nos teus amigos, nos teus parentes, naquela pessoa mais maravilhosa que você conhece, ele também está presente. O que acontece é que algumas pessoas lidam melhor com ele e outras são comandadas por ele. E esse mecanismo sabotador, ele é parecido com um vírus. Então imagina teu computador, teu celular, funcionando normalmente, você dá lá os comandos que você quer que ele faça, mas quando ele vai rodar determinadas coisas, determinados aplicativos, ele aciona um vírus. Esse vírus é esse mecanismo sabotador. E o que esse vírus faz? Ele faz com que a gente modifique a forma como a gente vê aquilo acontecendo. Eu vou dar um exemplo bem específico sobre esse mecanismo. Eu organizei na minha agenda que todos os domingos eu ia fazer um mate de consciência, porque esse papo é interessante. Eu gosto muito de quando eu tô lavando a louça, tô arrumando a casa, tô arrumando o guarda-roupa, que são atividades que eu não gosto muito de fazer. Eu gosto de associar elas a ouvir alguma palestra, uma aula, gosto de ouvir lives. E são conteúdos mais longos, porém eles trazem um pouco mais de profundidade. A gente pode, tá usando ali enquanto tá dirigindo, você pode ir escutando. Então são conteúdos que eu gosto de consumir e eu gosto de produzir também. Só que para isso, eu tenho que parar aquele momento, organizar o momento para vir aqui conversar com vocês, pensar num tema, enfim. E isso, eu fiz o primeiro mate de consciência quase 15 dias atrás. E depois eu não consegui mais fazer, porque daí num domingo eu acordei, eu até inclusive tinha marcado e não consegui levantar para fazer porque tava com uma dor no corpo terrível. E assim, o mecanismo sabotador é aquela coisa que acontece do nada, sabe? Que você se programou para fazer e tal, e alguma coisa te sabota. Então aquele dia eu fui sabotada pela dor no corpo. Da onde surgiu a dor no corpo? Surgiu de um gatilho alimentar que eu tive na noite anterior, mas quem que fez esse gatilho alimentar? O mecanismo de sabotagem, porque ele sabe que se eu vier fazer a live,
eu vou mudar algumas coisas na minha vida, eu vou mudar algumas coisas na forma como eu me comporto, porque quando eu falo, eu também escuto, quando eu falo, eu também organizo e elaboro a minha própria visão interna das coisas. Então, se eu vou mudar, ele aciona o sistema de alerta, o sistema de segurança, porque é melhor aquilo que ele conhece que é ruim do que aquilo que é novo e ele não sabe como lidar. Então, esse mecanismo sabotador, ele tem como objetivo manter você em segurança, mesmo que o sistema de segurança seja falho e seja ruim. Então, por exemplo, o que é segurança para você? É aquela memória da tua infância. Se você cresceu numa família disfuncional, o teu mecanismo sabotador, ele grava lá na tua cabeça que segurança é o disfuncional. Se você tem como exemplo um pai ou uma mãe que não foi presente com você, esse é o normal de segurança para tua cabeça. Então, é como se ele sempre fosse buscando quais são as informações que você teve como normal lá na tua infância. Então, se você parar e olhar lá para tua infância, 1, 2, 3, 4, até os 7 anos, você vai ter uma noção do que a tua mente considera como normal. Só que pode ser que agora, hoje, você adulto, você trabalhando, você com a tua própria família, você não quer mais aquele normal. Aquele normal já não te serve mais. E é nesse ponto que quando a gente começa uma escolha de mudar alguma coisa, é porque aquele normal lá já não me serve mais, já não é mais funcional para aquilo que eu quero ser, para aquilo que eu quero me tornar como pessoa, como profissional, como família. E aí a gente vai fazendo essa transição e o monitor vai se acionando. Esse mecanismo é como um vírus, ele quer que você volte lá para aquele lugar de zona de segurança, né? A zona de segurança, a zona de conforto. O que é zona de conforto? É a zona que o teu psíquico conhece e considera como normal, mesmo que o normal não seja bom. Quer um exemplo? Ó, se você, por exemplo, cresceu em uma família onde, exemplo meu, a minha mãe estava sempre organizando, gerenciando o lar e o meu pai trabalhava fora. Então, para mim, o normal sempre foi uma referência masculina ausente e distante e uma mulher que gerenciava e organizava tudo. O que a gente vai se tornar quando adulto, né? Uma pessoa super controladora, porque eu aprendi que as mulheres precisavam controlar e organizar. Essa é a zona de segurança. Quando a gente vai se relacionar, a gente vai buscar pares que combinem com aquilo que a gente aprendeu. Então, um pai distante, não porque ele, de repente, não tinha interesse na família, mas porque trabalhava fora. Então, a gente precisa ir olhando as referências que a gente tem e entender que o nosso comportamento enquanto adulto, ele vai repetir aquilo que a gente aprendeu na infância como normalidade. Então, é engraçado a gente pensar sobre isso. Quando eu me propus a fazer o mate de consciência e o meu corpo não me deixou, não foi uma ingratidão do meu corpo, não foi um sinal do universo que eu não devia fazer. Foi o meu sistema de alerta, né, me indicando que se eu fizesse aquela live, se a gente tivesse esse conteúdo ali, alguma coisa ia mudar e alguns padrões iam deixar de existir, que é o que está acontecendo agora. Eu resolvi quebrar o padrão do sabotador, ou seja, eu vou fazer sim, mesmo que eu não tenha marcado, mesmo que a gente não tenha chamado muitas pessoas, não importa, porque o conteúdo em si, quando ele chega para você, perfeito, mas ele é muito mais para mim, né? E isso é na nossa vida toda. Quando você presenteia alguém, na verdade, é muito mais sobre o teu movimento interno do que sobre o movimento de quem recebe. É sempre sobre a gente. Né? Na psicanálise, na filosofia, se a gente for destrinchar a visão dos autores, é sempre essa questão de eu fazendo para mim. Óbvio que muitas coisas, quando eu faço para mim, eu reverbero e presenteio quem está próximo. Mas na maior parte das vezes, na maior não, em todas as vezes, é sobre mim. Então, quando eu tô aqui falando para 1, 2, para 3, para 25 pessoas, para 50 ou para ninguém, é muito mais sobre quebrar o padrão daquilo que estava se repetindo como uma sabotagem
do que propriamente um conteúdo que vai fazer, né? Tudo é sobre o motivo e o objetivo. Bom dia para quem vai chegando aí. Quem for vendo a live no futuro, veja, essas são palavras que elas são jogadas e que elas ficam reverberando por muito tempo. Então, se você está vendo isso no futuro, a pergunta maior é: o que é que você está deixando de fazer na hora, com aquilo que tu te propôs? Deixa eu elaborar de uma forma diferente. As pequenas promessas que a gente faz pra gente mesmo durante o dia, elas são muito importantes, porque elas reforçam ou elas quebram o mecanismo de sabotagem. Quer ver? Se você, por exemplo, prometeu ontem que hoje você ia acordar mais cedo e ia fazer uma leitura de 10 páginas, e aí quando você foi acordar, você não conseguiu, você fez que nem eu na outra semana. Você desmarcou aquilo, ficou deitada mais um pouco, teve uma dor de cabeça, aconteceu qualquer coisa, e você não conseguiu cumprir aquilo que você tinha prometido para você. Nesse momento, você envia um recado para esse mecanismo sabotador, que é: tá tudo bem, você ganhou, você vai fazer aquilo que você quiser, eu não tenho vontade própria, eu deixo você assumir. É como se você acionasse, vamos imaginar que a gente tem aqui um interruptor. É como se você, eu deixo você no comando. Cada vez que você quebra uma promessa que você fez para você mesmo, independente do que seja fazer um alongamento, seja começar a dieta, seja fazer o que você precisa fazer no teu trabalho, mas você não fez, porque ficou com preguiça, porque aconteceu uma coisinha ali, te atrapalhou, quebrei a unha, qualquer coisa. Quando isso acontece, esse interruptor aciona. E quando esse interruptor aciona, você entra no piloto automático. E aqui é que tá o problema. No piloto automático, quem comanda não é você. Quem comanda é o mecanismo sabotador. O que é que ele vai fazer? Ele vai levar você de volta para a tua zona de segurança. É por isso que a tua vida trava. Porque quando você está prestes a dar aquele passo que vai quebrar aquele gelo, vai quebrar aquela barreira até onde você foi a última vez, o limite, o teto, como você quiser chamar, quando você vai dar aquele passo, o mecanismo aciona, o interruptor baixa, ele diz assim: não, se esse passo for dado, tudo vai mudar. Se esse passo for dado, ela vai conseguir. Se esse passo for dado, ela vai romper os padrões do conhecido. E aí eu não tenho mais controle sobre ela. Isso funciona com você o tempo todo. Sabe, todas as vezes que você disse lá que você ia começar a academia e aconteceu um negócio e você não começou, foi um mecanismo sabotador. Sabe, todas as vezes que você disse: eu não vou mais comer lanche de noite, vou guardar esse dinheiro para fazer um investimento, para viajar, sei lá para que você... É o mecanismo sabotador. Todas as vezes que você disse que você ia estudar mais, que você ia se alimentar melhor, todas essas mudanças, essas promessas que você fez e que você não conseguiu, porque aconteceu alguma coisinha e te desviou da rota, é o mecanismo sabotador. Não é você. Só que quando ele se aciona, você vai andando pelas ruas do retorno ao padrão original. E se você parar para olhar para a tua vida, você vai ver que muitas coisas, elas são altos e baixos. Você trabalha, você vai subindo. Quando você chega aqui em cima, quando você está perto de atingir o limite, o teto daquilo que você tinha se proposto, a meta, o objetivo, em grande parte das vezes você vai passar por determinadas situações testando você, fazendo com que você queira sair daquela rota. Quase como se parece uma mensagem do universo, dizendo: não vai por aí. Na verdade, é um mecanismo sabotador desesperado, né, tentando tirar você daquele caminho de mudança, porque ele não gosta do que é novo. É porque ele quer me matar, é porque ele quer... Não, gente, ele só quer manter você em segurança. E o novo não é seguro porque o novo é desconhecido, ele não é palpável, muitas vezes são experiências que você nunca vivenciou. Então vai ser desesperador para a sua mente lidar com isso. Então é muito louco essas coisas, porque quando a gente começa a pensar sobre isso, parece tão lógico, né? Existe uma cadência, você vai começar algo novo, você pode até esperar uma situação.
um problema, uma circunstância para tentar te puxar para trás, porque se puxar para trás é parte do processo natural. Só que quando a gente conhece esse processo, ok, eu tomei uma decisão, eu vou fazer uma mudança na minha vida, deixa eu olhar atenta para o que vai tentar me tirar do meu prumo. Quais são as pessoas, quais são as situações, as falas que vão tentar me desestabilizar? E eu vou ficar atento, eu vou começar a prestar mais atenção, eu vou começar a quebrar aqueles padrões. Por exemplo, eu tô numa dieta muito intensa, assim, e não só com relação a questões de emagrecimento, mas realmente de mudar a alimentação, de fazer uma alimentação mais limpa e tal. E aí teve a Páscoa. Eu nunca ganho muitos chocolates, mas eu ganhei muito chocolate. E tive muitos momentos onde eu tava muito firme, né? Tipo, não vou comer, não, muito obrigada, não, eu agradeço. E quando eu tava prestes a romper 3, 4, 5 dias com os chocolates ali, sem eu pegar neles, o que aconteceu? Uma frustração emocional. Pra quê? Porque o mecanismo, ele sabe como mexer com a tua força, com a tua resistência. E a frustração emocional tem algumas que eu ainda não lido tão bem quanto eu gostaria. Uma frustração emocional fez eu cair lá naquele doce. Ou seja, opa, então eu sei que quando eu vacilar nesse lugar, quando a frustração vier, eu tenho que me comportar diferente. Na primeira vez que acontece, a gente observa, a gente não fica se lamentando, a gente não fica se punindo, se chicoteando, reclamando, não. Eu vou pegar e de repente eu posso até fazer uma anotação, quando isso acontece, eu tendo a me comportar assim. Quando eu tô frustrada emocionalmente, quando as coisas saem do que eu tinha organizado e pensado, eu tendo a me sabotar. Então, quando eu perceber que eu tô começando a me frustrar, eu já vou me mexer de forma diferente, eu vou quebrar aquele padrão. E aí eu avanço. Porque o mecanismo sabotador, de novo eu repito, ele só quer que você fique em segurança e na segurança do conhecido. Então, o que é o conhecido para você? Se você olhar lá para trás, para tua família, para o teu pai, para tua mãe, para aquelas pessoas que cuidaram de você, que criaram você, você vai perceber que existe uma forma com que eles olham o mundo, uma forma com que eles reagem a determinadas situações, a forma como eles lidam com o dinheiro, a forma como eles se relacionam. Tudo isso é a forma como você aprendeu a ser. Se você quer aquele mesmo resultado que eles têm hoje, siga fazendo como eles fazem. Porque aí, ok, check, o aprendizado funcional. Porque toda família tem os seus problemas, mas muitas coisas são úteis pra gente usar. Então, aquilo que funciona na vida deles e que você gostaria de replicar, repete, tá tudo certo. Agora, aquilo que você não gosta lá dentro do teu sistema familiar, que te criou, aquelas pessoas que te cuidaram lá quando você era criança, seja a forma como eles se relacionam, a forma como eles lidam com o dinheiro, a saúde que eles têm, a forma como eles cuidam da vida deles e da vida dos outros, como eles se comportam entre eles. Se aquilo ali não funciona para você hoje, se você não gosta, se você se irrita, se você se magoa, se você se frustra, faça diferente, se comporte diferente, veja o mundo de uma forma diferente, busque outras coisas. Porque se você não aprendeu a fazer de uma forma diferente, busca outras referências. E é isso que a gente faz no Doses de Consciência, por exemplo. Porque nem todo mundo nasceu numa família rica para você ter uma referência de riqueza, por exemplo. Nem todo mundo nasceu numa família onde o relacionamento era maravilhoso para você ter uma referência de relacionamento maravilhoso. Muitas famílias são extremamente disfuncionais na saúde. Tá, então como é que você vai fazer para ter uma boa saúde? Você precisa buscar outras referências. Então lá no Doses, o que eu costumo trabalhar? O Doses começou há quase 2 anos atrás, quando eu comecei o meu processo de investigar, de me conhecer e de construir essas referências que eu percebi que não estavam ali no meu mapa inicial, né? Na minha referência inicial. Então eu fui lá para neurociência, eu fui para ontopsicologia, eu fui buscar na psicanálise, eu fui buscar dentro dos conteúdos energéticos o que funciona, o que não funciona, o que se aplica, o que não se aplica.
Aí lá pelas tantas, meu filho autista, desenvolvimento, neurodesenvolvimento totalmente diferente. Opa, mas o que tem nele que também tem nas pessoas com as quais eu converso todos os dias? O que tem em mim? E aí tudo isso tá organizado de uma forma prática para você entender como na tua vida isso se aplica. Adianta eu chegar para você e falar assim, ó, gente, você tem que combater o funcionamento do monitor de deflexão. Oi? Mas se eu falar para você que esse mecanismo sabotador é o responsável pela tua vida tá bloqueada, pelo teu relacionamento tá ruim, por você não ter uma conexão adequada com o teu corpo, deve você tá sempre cansado, tá sempre doente, tá sempre com dor em algum lugar, não dorme direito, não come direito. Esse mecanismo, quando a gente conhece como ele funciona, ele pode ser ajustado para que ele trabalhe para você. Ele não é o teu governante, ele é um acessório que está ali, que pode ser reprogramado com novas bases para que ele funcione para você. Então é nesse sentido que o Doses acaba acontecendo. Então eu vou só fazer um convite final para a gente encerrar esse nosso papo em grande estilo com mate de consciência, que já até acabou. No Doses de Consciência, você vai ter duas opções. Você pode utilizar a opção mais leve, onde a gente vai trabalhar diariamente com um ciclo de 21 dias de áudios diários, para você construir um cognitivo, um consciente, para você começar a entender as coisas. Tá, mas como é que isso funciona para mim? Ah, mas por que fulano se comporta assim? Por que eu me irrito com aquela pessoa? Por que eu fico tão triste quando acontece determinado? Por que eu me frustro tanto? Esse é um formato. O outro formato é, você tem tudo isso, mais os processos energéticos diários. O que eu percebi com o passar do tempo? Que quando eu mexo nas informações da minha mente, eu libero no corpo algumas sensações, sejam elas emoções, sentimentos, pensamentos, memórias. Então eu preciso limpar esse energético, porque as frequências energéticas determinam os caminhos que a gente vai seguir. Então não é só sobre good vibes, é sobre um caminho que une a mente racional e o energético, tratando o corpo, né? E obviamente também todo o ambiente, porque quando você muda, tudo muda. Mai, isso é religioso? De forma alguma. É conhecimento que une muitas estratégias diferentes da programação neurolinguística, ferramentas do Access Consciousness, ferramentas de Tameana, ferramentas do cotidiano, pragmáticas mesmo, né, da neurociência. Então, quando eu consigo unificar tudo isso e fazer um bolo gostoso de tudo isso, a gente consegue apreciar com mais facilidade. Eu espero que essa live de hoje seja não só um convite para você vir comigo no Dose de Consciência, ficarei muito contente e grata, mas que ele também sirva para que você comece a observar o que você promete para você e você não está cumprindo. Então, se você só consegue dar conta de prometer e cumprir 3 coisas no dia, só prometa 3. Se você dá conta de prometer e cumprir 5 coisas no dia, só prometa 5. Porque cada vez que você descumpre um acordo que você fez com você, você sustenta, você apoia e você fortalece os sabotadores que impedem você de seguir adiante. Então, esse é o principal movimento do que eu quero deixar para você hoje. E eu espero que isso possa dar início a uma mudança na sua vida. Se você está comprometido com você, se você sabe como você funciona e se você sabe quais são os lugares aonde você se sabota, você já pode fazer isso, ser diferente, você pode escolher diferente. Então, se caso você queira vir no Doses, o link tá na bio, começa dia 10, e se você optar simplesmente pelos áudios, você pode entrar a qualquer momento e receber os acervos que já estão lá. Eu desejo a vocês uma excelente semana e eu espero que essa live possa ter mudado pelo menos 1% da sua visão de como o mundo funciona e de que você não é um fracasso, um preguiçoso, um procrastinador ou qualquer outra coisa que essa realidade diz que você é.
Você é simplesmente um ser humano com mecanismos psíquicos agindo e que talvez não saiba muito como eles funcionam. Até mais!